Hoje é o dia mais difícil da história desse canal. É a quarta vez que eu tento gravar um vídeo aqui pra vocês e tento ter minimamente uma linha de raciocínio. Porque se tem uma coisa que eu odeio ser na minha vida é ser óbvio. É ser óbvio e ser redundante. Tento me policiar pra melhorar sempre. Eu sou formado em jornalismo há 10 anos e já trabalhei em rádio, já trabalhei em jornal. Eu confesso que a câmera pra mim sempre foi um grande desafio encarar essa lente aqui, olhar pra ela e saber que do outro lado vão ter 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 pessoas me olhando, me assistindo, me julgando, comentando sobre mim sem me conhecer e tudo mais. Isso sempre me apavorou. Abro o coração aqui e digo pra vocês abertamente sobre isso. Sempre foi uma grande dificuldade pra mim me comunicar via câmera, microfone. Eu sempre gostei de não aparecer, sempre gostei dos bastidores, sempre gostei de muito mais falar sem ser visto. E aí, claro, sempre fui um amante do rádio e tudo mais. E sempre gostei de me comunicar também via escrita. Eu gosto do meu texto, já foi muito melhor, até porque não pratico mais, deveria praticar muito mais. Gostava muito de escrever, me dava muito bem na faculdade nesse tipo de aula e tudo mais. Mas enfim, os rumos que a profissão tomou. E eu tenho pra mim que, cara, vir aqui falar com vocês, eu tenho que ser o mais sincero possível, abrir meu coração aqui, afinal de contas eu tô falando do meu time do coração. Sou jornalista, conheço muita gente, já conheci muita gente, vou conhecer muito mais gente ao longo dessa trajetória. Sou jovem ainda na profissão e também de idade, claro. E hoje, confesso pra vocês, galera, é o vídeo mais difícil da história desse canal. Um jovem canal, que não tem nenhum ano. Vai completar aí 7 meses. Completou 7 meses, né? Esse mês de janeiro. É o vídeo mais difícil. E o vídeo que mais teve repercussão no meu canal até hoje foi o vídeo que eu gravei pós-mundial, em 2025, quando o Palmeiras perde pro Chelsea, cujo título é Abel Ferreira precisa deixar o Palmeiras. Esse vídeo eu me assustei, porque o meu canal naquela época tinha 2.000 inscritos, 3.000 inscritos. Era um canal ainda engatinhando no YouTube. Acho que eu não era nem monetizado na época ainda. E eu confesso que eu lembro aquele dia que eu tava conversando com um grande amigo meu, o Alê, São Paulino, doente. E a gente debatendo ali, ele gosta muito de futebol, embora seja São Paulino, né? E a gente conversando sobre futebol, sobre o Palmeiras, no jogo contra o Chelsea. E eu lembro que eu gravei um áudio pra ele, falando sobre o jogo do Palmeiras contra o Chelsea, sobre os problemas estruturais que o Palmeiras passava, sobre a questão do técnico Abel Ferreira, a insistência no modelo de jogo, a falta de inventar um novo esquema, de ousar, de tentar alguma coisa, sabe? Da manutenção daquele mesmo modelo de jogar, aquele modelo rústico, de chutão pra frente, de falta de ideia, de falta de repertório. E aí eu lembro que o Ale me falou, cara, você tinha que gravar um vídeo sobre isso. Põe pra fora isso daí, cara. Aí eu falei, putz, eu já tentei, mas... Nossa, eu acabei me perdendo no meu próprio raciocínio. Foi cansativo, sabe? Não é o estilo de comunicação que eu queria. E aí eu falei, não, vou gravar. Aí eu sentei, juro, eu sentei aqui, dei o play e falei, vou embora. E fui, cara. Fui embora absolutamente desabafando. E ontem conversando com alguns amigos também sobre essa questão, os rumos que o YouTube está tomando, né? O tipo de conteúdo que hoje funciona. É algo que a gente debate muito, sobretudo lá no Futeboteco. Se você não me conhece, está me conhecendo agora. Sou um dos sócios fundadores do canal Futeboteco aqui no YouTube e tudo mais, junto com meus amigos e sócios. E a gente debate muito sobre isso, né? Sobre o jornalismo nichado, sobre o jornalismo de clubes hoje, os jornalistas da grande mídia que estão rumando, né, para essa segmentação de fazer os seus próprios conteúdos, seus próprios canais, e como o torcedor está sendo moldado por isso. Enfim, é um grande debate. E eu falei, cara, os grandes canais, os grandes jornalistas, influenciadores que deram certo nesse tipo de jornalismo segmentado de clube, eles sempre deram certo nos momentos de dificuldade dos clubes, né, para os quais eles torcem. O Barolo, no São Paulo, enfim, outros casos do Baldasso lá no Rio Grande do Sul, com o Internacional, o Kaká Catalão com o Corinthians, e outros. Meu próprio
amigo, Rodolfo Gomes, com o Santos, né? O Santos nessa draga, nessa gestão temerária do Marcelo Teixeira e tudo mais. Enfim, sempre tem um assunto para falar. E a minha grande crítica sempre foi: o Palmeiras é um clube... Pô, o Palmeiras tá bem, o Palmeiras tá ganhando tudo. O Palmeiras é estável, tá bem financeiramente. As pessoas não querem ver, as pessoas não consomem. Mas, nesse dia do Mundial, eu falei aqui sobre o Abel Ferreira. E hoje eu repito. E não é só hoje, a gente já vem elaborando esse discurso, por isso que eu falo, eu odeio ser repetitivo, odeio ser redundante. E o palmeirense, aquele mais atento, aquele mais crítico, aquele que já observa um modelo engessado, um modelo esgarçado, um estilo de jogo arcaico, sem repertório. Esse palmeirense que já vem criticando desde 2023, e eu faço parte desse grupo sim. Esse palmeirense está sendo redundante desde 2023. O que aconteceu hoje, para mim, deveria ser a gota d'água. Para mim, deveria ser hoje um dia de ruptura, um fim de ciclo, o Abel Ferreira à frente do Palmeiras, mas não vai ser. Não vai ser porque, diante da coletiva patética, mais uma que ele deu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Um clube que está entregue na mão do treinador. O futebol do Palmeiras hoje, o departamento é entregue na mão do Abel Ferreira. De um treinador que não tem ideia de jogo mais. Um treinador que não melhora o jogador. De um treinador pior, que transfere responsabilidades e tira o dele da reta. Tira, você não vê o Abel se responsabilizando, falando que ele precisa melhorar. Eu nunca vi, por exemplo, o Abel fazer o que o João Paulo Sampaio fez ontem, quando o Palmeiras foi eliminado na Copa São Paulo. De dizer, nós não jogamos porra nenhuma, não merecemos. Parabéns ao Ibrachina e amanhã estamos no CT para trabalhar. Ponto final. Aliás, eu nunca vi o Abel sequer elogiar o João Paulo Sampaio. Pelo contrário, ele coloca na conta dele o fato do Palmeiras ter tido sucesso nas últimas milhares de vendas aí que renderam milhões, bilhões de reais ao clube. Ele coloca na conta dele. Vocês já viram um treinador a valorizar a base como eu? E hoje responsabilizou os meninos. Para jogar no Palmeiras precisa ter responsabilidade. Cara, o que mais me mata, gente, é a falta de... E é algo que eu falei lá, nesse fatídico vídeo que eu contei aqui no começo. Algo que eu falei lá. O que mata o torcedor é saber que nós teremos que aguentar isso até dezembro de 2027. Só que ontem, conversando com a brilhante e amiga Isabela Labate, que hoje é apresentadora lá no Futeboteco e palmeirense, tava conversando com ela ontem antes do nosso programa que a gente tem toda segunda, 8 da noite lá no canal, no Futeboteco, Fala Rival, com um São Paulino, um corintiano e um santista e eu, palmeirense, e ela apresentando. A gente conversando em off e eu falei pra ela, Isa, eu tenho um sentimento de que o Abel Ferreira vai ser demitido do Palmeiras. Vai ficar insustentável a permanência dele à frente do clube. E eu acho que já está há um bom tempo. Porque o ar no Palmeiras está pesado. A torcida está dividida. Não está mais como já esteve antes. Assim. Antes era uma cisão mesmo. Era 50-50. Hoje eu acho que já está uns 80-20. Fora Abel. E eu vi palmeirense se bater por causa desse cara dentro do Allianz Parque. Véio. Isso pra mim é uma imagem inacreditável. Assim. E tem culpado por isso. É Leila Pereira, Anderson Barros, que são menores que o Abel. São menores que o Abel. Porque onde já se viu, gente? Raciocinem aqui rapidamente comigo. Você na sua empresa, você vai lá, sem o seu chefe saber, ou ele sabendo, mais por cima, que você vai lá visitar outra empresa e você chega nessa empresa e assina um acordo. E dá a sua palavra que você vai trabalhar lá. E foi o que o Abel fez em 2023. E o que aconteceu? O Palmeiras tomou uma multa, o Abel tomou uma multa, uma punição. Ia ter que pagar uma grana para esse time. O Palmeiras colocou o ativo do jogador dele, o Giovani,
que foi vendido, o Palmeiras tinha a porcentagem ali, colocou essa porcentagem para pagar a multa do seu treinador. Ali era o momento de ruptura. Ia sair na alta ainda. Palmeiras campeão brasileiro, depois de uma pipocada histórica do Botafogo. Costumo falar que tem 70% desse título graças à pipocada do Botafogo, os outros 30% do Palmeiras e, sobretudo, do Hendrick, que conduziu o Palmeiras àquele título brasileiro, o último. Era pra sair ali, depois desse caso do Alçade, cara. Obrigado, Abel. Leila, se você tivesse coragem e competência, você encerraria ali o ciclo. Mas não, você resolveu esticar essa corda. E essa corda, gente, ela tá esticada assim num nível que tá só um fiozinho assim segurando. E esse fio tinha que ter sido cortado hoje. Hoje esse fio tinha que ter sido cortado. Hoje tinha que ser colocado um ponto final na história do Abel Ferreira à frente do clube. A limpa tem que começar a partir dele. Nossa, Felipe, mas você tá falando de limpa? Sim. Limpa desse modelo, limpa dessas narrativas, limpa desse futebol horroroso, limpa desse discurso falacioso, dessas falsas narrativas. Chega disso, o palmeirense precisa respirar. O Palmeiras hoje está afogado na sua própria ganância, na sua própria arrogância, no seu próprio ego. Uma soberba que paira a academia de futebol nas figuras de Leila e Abel Ferreira. E o Anderson Barros é um fantoche nesse meio. Mas também, enfim, é um zero à esquerda, né? Diretor de futebol absolutamente incompetente. Tem seus acertos, mas tem muitos erros. Muitos erros. Já deveria ter saído do Palmeiras há muito tempo também. E se a mudança é para começar de baixo para cima, tem que sair. O Abel Ferreira e alguns jogadores precisam também deixar o Palmeiras pro bem do Palmeiras e pro bem das suas próprias histórias com a camisa do Palmeiras. E aí eu falo para capitanear essas saídas, Rafael Veiga. Me dói ver esse jogador dentro de campo hoje com a camisa do Palmeiras. O que virou Rafael Veiga? Tá na hora de sair. Infelizmente, já fui contra. Mas tá na hora de sair. Não dá mais. Não tem de onde tirar mais. E o Abel acha que ele é capaz de tirar alguma coisa dali. E é mais um erro dele. Murilo, não dá mais. Piquerez. Foi bom enquanto durou. Piquerez vem jogando mal há 2 anos. E a gente, não, mas o Piquerez é muito bom. Não, é uma questão física. Não, mas peraí, não, calma. Acho que o Piquerez... Gente, vamos cair na real. É 2026. Não é 2022. Não é 2023. Acabou. Isso passou. O Palmeiras precisa continuar. O Palmeiras precisa largar esse passado recente e olhar pra frente. O futebol, as coisas mudam muito rápido. E qual era o grande argumento do Palmeiras vencedor? O Palmeiras olhar sempre pra frente. Olhar sempre pra frente. O Palmeiras tá preso na sua própria arrogância, na sua própria soberba, no ego dessas pessoas. A mudança tem que começar do Abel Ferreira, passando por esses jogadores, trocando essa diretoria de futebol. Se for para sacrificar, Leila, se você quiser levantar um troféu ainda à frente do Palmeiras como presidente, e não só como conselheira, e não só herdando time de outra gestão como você herdou do Gagliotti, e um time que foi montado lá atrás, jogadores que chegaram lá atrás, que não chegaram sob a sua batuta. Se você quiser, sacrifique o ano de 2026, mude o comando, negocie jogadores, traga novos jogadores, jogadores prontos, jogadores grandes, jogadores que valham o investimento. Não o que vocês fizeram na temporada passada, de torrar o dinheiro do Palmeiras em jogadores absolutamente comuns e ruins. Olha a partida que o Emiliano Martinez fez contra o Novo Horizontino. Me deu nojo de assistir. O Márcio Araújo, eu tuitei, voltei lá, tá? O Márcio Araújo, perto do Emiliano Martinez, é o Gerson. Canhotinha de ouro.
É o Zidane. É um jogador clássico perto do Emiliano Martins. E o Márcio Araújo saiu escorraçado do Palmeiras porque era horroroso também. Mas perto do Emiliano Martins, o Márcio Araújo é um gênio da bola. Não tem cabimento esse jogador no Palmeiras. O que esse scout do Palmeiras viu em Facundo Torres, em Sosa, em Kelvin? O que vocês viram em Mikael? Olha os jogadores que vocês trouxeram, sem citar os outros anos, que foram encobertos por alguns títulos. Hoje o rei está nu. O rei está nu para o Brasil inteiro ver e cair na real. E você, criador de conteúdo, você que tem canal segmentado do Palmeiras, você que fala que tem grande audiência, caiu na real, né? Caiu na real. Chega de falar que esse elenco é bom. Chega de falar que esse elenco briga com o Flamengo. Vamos ser sinceros com o torcedor. O Palmeiras não tem elenco, o Palmeiras não tem um time. Qual é o... Me escale aqui nos comentários o time titular do Palmeiras hoje. Olha o arremedo que terminou 2025, com esse treinador tendo a cara de pau de desistir do campeonato, faltando 5 jogos. Com esse time não ter dado um chute contra um goleiro absolutamente superestimado como é o Rossi do Flamengo em Lima. E ter tomado um gol de escanteio como toma em quase todas as partidas. Basta ver o jogo de hoje. O jogo de hoje foi um replay do que foi 2025, que teve ali um acaso da natureza, que foi meio que forçada, né? A mudança tática do time com a dupla de ataque, que funcionou muito bem e carregou esse time em algumas partidas. Iludiu o torcedor, né? Mas aí saiu o Lucas Evangelista, desmoronou o castelo de areia e o treinador voltou a ser o que ele sempre foi, né? Nos últimos 3 anos. Um treinador absolutamente comum, sem repertório, sem inventividade, sem nada. Sem nada. Com o Andrés Pereira de primeiro volante, com bico para a área para o Flaco tentar um gol de cabeça. O Flaco sendo que ele rendeu melhor saindo da área do que dentro da área, mas o treinador disse na coletiva contra o Fluminense que ele é centroavante, que ele tem que ficar na área. Sendo que a melhor fase dele foi saindo da área. É isso que a gente tem que aguentar até 2027? É o treinador vir na coletiva depois de tomar 4 do Novo Horizontino e achar que tá tudo bem e dizer que o time não competiu. Só isso. O erro do Palmeiras nesse jogo está em não competir. O Palmeiras não compete de verdade desde 2023. Desde 2023. O sarrafo no Brasil subiu. Se a gente continuar preso nesse modelo, nessa arrogância de Abel, Leila e nessa inatividade de Barros, a gente tá fudido. Português claro, tá? Está fudido em 2026 e 2027. Leila, você vai terminar seu mandato sem ganhar porra nenhuma. Você vai terminar seu mandato sem ganhar nada. Você já tá sendo cobrada, que eu sei aí dentro. Os que antes batiam nas suas costas já estão te cobrando e você tá incomodada. E você vai manter? Você vai manter esse modelo? Você vai manter esse técnico que tá acomodado há 3 anos no Palmeiras, lançando relógio, lançando tênis, fazendo comercial de aplicativo de comida? Não paga aqui o meu canal, não vou falar. Você vai continuar mantendo esse técnico que chega depois dos jogadores das férias, que diz, como disse em 2024, se lembram? Não sei se foi bom ou ruim a gente cair nas Copas, pelo menos agora eu posso gastar meu dinheiro, posso aproveitar o tempo com a minha família. Eu não esqueço. Pro técnico que elogia a torcida rival. Mas quando eles perdem, eles estão a cantar. Olha aqui a torcida do Barcelona, tomando de 4 e cantando. E ele querendo ensinar você, palmeirense, eu a torcer. Ele querendo ensinar e colocar a goela abaixo agora. Que o maior goleiro da história do Palmeiras é o Everton. Não é o Marcos. E ainda tem aquela cara de cínico de dar risada. A gente vai ter que aguentar isso aí. Eu sei que para outros torcedores de outros times é
Não, mas vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês foram vice-campeões da Libertadores, foram vice-campeões brasileiros. O Palmeiras está no caminho certo. Está sim. Está sim no caminho certo. Opa, se tá. A falta de perspectiva é o que mata. Por quê? Porque não há perspectiva que vai acontecer alguma mudança estrutural no time, no modo de contratação e, claro, na competitividade. Não vai acontecer. As desculpas serão as mesmas. Tanto que esse treinador virou meme. Tem o bingo dele. Você não precisa assistir a coletiva do Abel mais. Eu não assisto. Eu cometi o erro hoje de assistir. Já vim aqui falar pra vocês. Mas assim, eu não assisto há mais de 3 anos já. Como eu assisti antes. De mandar mensagem pro meu pai, pros meus amigos. E olha o que o Abel disse. Olha como ele é foda. Olha como ele pensou isso aqui, ninguém tinha pensado. Olha como ele cobra melhor no futebol brasileiro. Olha como ele diz isso, olha como ele trabalha, olha o modelo dele, olha o método dele. Olha o que ele pensou nessa substituição, olha como o time melhorou com essa mudança, com essa, sabe, com essa estrutura tática que ele pensou, ele surpreendeu o técnico adversário. Esse cara acabou, velho. O sarrafo no Brasil subiu, ele não vai acompanhar. Se esse cara fosse o pica mesmo, tinha vindo um clube gigante da Europa e buscado ele aqui, mas não. Não chama atenção. Não é pra Europa. Não é pro grande escalão. Esse futebol podre que o Palmeiras joga. Esse futebol que tem ojeriza a bola. Que é um futebol primitivo. É um futebol que, inclusive, o time do Luxemburgo praticava quando tomou 2 gols do Robson em outubro de 2020 e o Lucha caiu. E o Robson hoje meteu 3, mas o Abel não caiu. Sabe por quê? Porque naquela ocasião tinha uma pessoa diferente à frente do clube. Era o Gagliotti, o presidente. Ele era palmeirense. Ele é palmeirense. Ao contrário da vascaína Leila Pereira, que está no Palmeiras, sabemos por quais motivos. Por muitos mais motivos pessoais do que de fato pelos interesses do Palmeiras. Enquanto a gente continuar com esse modelo, gente, a gente não vai caminhar para lugar nenhum. E eu tô cansado, velho. Eu tô cansado, sabe por quê? Porque hoje eu sei que eu vou precisar dormir e ter uma boa noite de sono, porque amanhã tem trabalho no Futeboteco, tem podcast pra fazer, o ano tá começando a 1000 e eu preciso melhorar meu sono. E pra isso eu vou ter que apelar pra melatonina Max, da Quanto Nutrition, que é a minha parceiraça aqui do canal, que esteve comigo aí quase desde o início. Agradecer o pessoal da Quanto, muito obrigado. E recomendo pra você, se você quer uma boa opção de suplemento, se você está precisando de uma creatina ou, claro, de uma melatonina para você dormir melhor, para aguentar esse time do Palmeiras, que acaba com a nossa semana, acaba com o nosso sono, eu recomendo a Quanto. Cola lá no site da Quanto, confere os produtos que eles têm. A creatina é absurda, muito boa. Eu tomo, faço uso da creatina e de outros suplementos também, como o Hemafit, que controla o seu metabolismo, acelera o seu metabolismo, tira o seu apetite, enfim, muito bom para quem quer dar aquela secada. Recomendo demais, gente, a Quanto. Confiram lá. E hoje eu vou de melatonina porque vou precisar. E claro, lembrando vocês que você tem 20% de desconto usando o cupom do Futeboteco, beleza? Lá no site da Quanto. Recomendo demais. E claro, recomendo também, se você ainda confia e gosta de futebol, não recomendo que você aposte no Palmeiras, tá? Não recomendo, mas recomendo que você faça sua fezinha em outros jogos para brincar, para se divertir lá na Bet Nacional, que é também parceira aqui do canal do Felipe Oliveira, parceira do Futeboteco. Tá sempre com a gente aí há um certo tempo. Agradecer também o pessoal da Bet Nacional. Então, confira o aplicativo deles, o melhor do mercado, mais intuitivo, uma das melhores bets, se não a melhor bet do mercado hoje. Eu diria que é a Bet Nacional, a mais confiável. Então, recomendo demais para vocês. Aqui é a nossa parceira. Baixe o aplicativo deles e confira lá, beleza? Tamo junto e, enfim, tô absolutamente devastado por não ter perspectivas. Você ainda tem perspectiva? Você ainda acredita nesse treinador? Acredita nesse time? Acredita nessa diretoria? Eu simplesmente tô cansado, gente. Tô cansado e começamos 2026 assim. Presos
em anos passados que eram isso daí. Hoje, pra mim, foi a gota d'água, mas, enfim. Se nada for feito, se isso tudo que eu falei aqui, se esse método for mantido, mais goleadas virão, mais derrotas doloridas virão, e quem vai sofrer somos nós, torcedores. É você que tá aí do outro lado, torcedor, que perde seu tempo, que perde seu sono, que perde seu dinheiro apostando em um clube que está entregue na mão de pessoas que não tem como prioridade esse clube gigantesco que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Continuaremos aqui. Prazer ter vocês. Deixe seu comentário, deixe seu like, seu hype. E é isso. Tamo junto, voltamos aqui a qualquer momento. Avante palestra, é nóis. Fora Abel Ferreira.